Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te cumprimento a você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, para abençoar nossas vidas, edificar a sua vida, ministrar o seu coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você aí, querido, abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Que Deus abençoe a sua vida. Nos diz assim a palavra de Deus: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou, pela segunda vez o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o teu caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E entrou ali numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, Elias, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, querida amiga, o rei de Israel, que estava reinando sobre o povo de Deus, aqui nessa época, era Acabe. Queridos, Acabe, nos diz a palavra que ele fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi um mau rei. E ainda por cima ele tinha uma esposa que chamava Jezabel. Nesse tempo aqui, a idolatria estava ali perdurando. O povo ali adorava a Baal. Havia uma idolatria muito grande aqui nessa época. Jezabel, a esposa de Acabe, era uma mulher má, uma mulher idólatra. E a idolatria a Baal aqui estava ali perdurando nessa época. Mas Deus, ele levanta esse homem de Deus, esse profeta Elias, para profetizar ali. Nos diz aqui que o povo ficou ali naquela época 3 anos e 6 meses sem cair chuva sobre a terra. Nos diz aqui que ficou 3 anos e 6 meses sem cair chuva sobre
a terra. Mas o interessante é que diz aqui em 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do primeiro versículo, Então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a minha face que estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra, segundo a minha palavra. Não havia chuva ali, ficou 3 anos e 6 meses sem chover, né, sobre a terra. Mas o interessante, queridos, que Elias ali, Deus, mediante aquele momento difícil ali, né, que o povo estava passando, não havia chuva sobre a terra, o povo ali se alimentava da colheita, Deus não deixou Elias passar falta de nada. Diz aqui, né, Elias, olha, você vai-te daqui para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Mediante aquele momento ali, aquela falta, né, de chuva, de alimento, Deus não deixou Elias sem a direção, Deus não deixou Elias sem o alimento. Querido, nos momentos, muitas das vezes que vem de provas, momentos difíceis, às vezes, né, momentos que não temos um ânimo, não temos o que comer, às vezes o momento que as portas estão fechadas, não falta a direção de Deus nos momentos de prova, de luta, de batalha, na vida daquele que é fiel, na vida daquele que é um servo fiel ao Senhor, não falta nada. Os momentos de prova vêm, mas não falta nada. A gente percebe aqui que, né, não havia chuva sobre a terra, mas Deus deu uma direção a Elias. Olha, Elias, né, não há chuva sobre a terra, mas você vai ali, né, ao ribeiro de Querite. Olha, você vai beber a água ali daquele ribeiro. Eu vou ordenar aos corvos que te alimentem. Depois o ribeiro ali secou. Deus deu uma ordem ao profeta: olha, aquele que está na presença de Deus, aquele que está na direção, não falta nada nos momentos difíceis. Deus sempre dá uma direção. Deus deu outra direção a Elias: olha, Elias, você vai para Sarepta, que eu vou ali, né, ordenar uma viúva que te sustente. E aquela viúva ali sustentou o profeta. Aqui, prosseguindo nossa leitura, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Essa viúva ali sustentou Elias. Deus deu uma palavra para ela: olha, você vai fazer primeiro para mim. Porque quando nós fazemos primeiro para Deus, não falta nada nas nossas vidas. Quando nós estamos numa direção, pode vir um momento difícil que for, não falta nada. Não havia chuva sobre a terra. Deus deu direção a Elias. Elias, olha, não vai faltar alimento para você. Você vai ao ribeiro, você vai beber da água do ribeiro, os corvos vão te alimentar, aquele ribeiro secou, você vai a Sarepta, uma viúva vai te sustentar. Né? E assim prosseguiu, mas a idolatria que era tanta. Baal, né? Baal, mas Deus de Israel, ele é maior. Elias desafia os profetas de Baal ali naquele tempo. Elias desafia os profetas de Baal. Não poderia, né, aquela idolatria perdurar. E Elias ora, Elias desafia ali, né, os profetas de Baal, desafia Jezabel, e Deus visita ali o povo com fogo. O povo vê que há Deus em Israel ali, havia Deus em Israel ali. Deus visitou o povo ali com fogo.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus visitou o povo dele ali com fogo, né? Prosseguindo a leitura aqui, queridos, né? No 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38, Deus visitou o povo ali com fogo. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava ali. Elias desafiou os profetas de Baal, não poderiam fazer nada. Elias orou e clamou: caia fogo do céu. E caiu fogo ali, Deus visitou ali aquele povo com fogo. A Deus em Israel. Mas houve um momento na vida deste homem que ele foi ameaçado por Jezabel. Jezabel, aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 2, Jezabel faz uma ameaça terrível a Elias, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 2, então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, dizendo: assim me faça os deuses e outro, que se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba e deixou ali seu moço. E diz aqui no versículo 4 que Elias, ele deitou debaixo de um zimbro, ele pediu em seu ânimo a morte. Um homem, um homem servo de Deus, um profeta de Deus. Lá no livro de Tiago, nos fala que Elias era um homem. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem. E esse homem, no decorrer da sua trajetória, ele passa por um momento de prova na vida dele. E diz aqui que ele pediu em seu ânimo a morte. E ele diz aqui: Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E diz aqui que ele pede a morte. Queridos, no decorrer da trajetória desse homem, esse homem ele passa por um momento de prova. Esse homem passa por algo na vida que tem, muitas das vezes atingido muitas pessoas, que é a depressão. Elias, ele tem um quadro aqui de depressão, ele tem uma crise depressiva na vida dele. Veja bem, ele pede aqui a morte, pediu em seu ânimo a morte. Deitou debaixo de um zimbro, mas veio o anjo do Senhor e trouxe para ele alimento. Querido, eu não sei como é que está a sua vida, que você está passando por um momento difícil, uma crise depressiva, mas Deus, ele tem um alimento que a gente precisa. O alimento é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Abre o seu coração para Deus fazer morada, para Ele governar a sua vida. Deus falou: olha, Elias, eu te dou alimento, levanta, come. E eis que olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Olha o alimento que Deus deu para Elias, pão cozido. Pão nos fala da palavra, do alimento, o alimento forte. A gente vence crise depressiva com a palavra de Deus, com o alimento, com a palavra de Deus, com o alimento. Diz aqui, pão cozido, palavra, botija de água. Água é aquilo que dessedenta a nossa sede, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, tomar posse da nossa vida, liderar a nossa vida. Ele comeu, bebeu e ele teve força para caminhar ali. E diz aqui também que ele entrou numa caverna. A pessoa, quando ela tem uma crise depressiva,
quer ficar, né, na caverna, no quarto escuro. Queridos, Deus está te chamando para fora. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Que Ele possa entrar no seu coração. Sai da caverna. Sai da caverna. Deus está enviando o alimento para você. E diz aqui que Deus deu uma ordem aqui no versículo 11 de 1 Reis 19. Elias, sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Elias saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Elias saiu. E diz aqui, olha, eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Deus, Ele habita na paz, na alegria. E diz aqui que depois de um terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava, mas o Senhor estava numa voz mansa e delicada. Deus quer trazer à sua vida a paz, a alegria, a voz mansa e a delicada dele tocando no seu coração. Querido, a palavra de Deus nos diz que aquele que esteja em pé, cuide-se para que não caia. Lá em Coríntios, a palavra de Deus lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12. Aquele, pois, cuides estar em pé, olhe para que não caia. Queridos, nós temos que nos fortalecer a cada dia, porque momentos difíceis podemos passar, mas nosso Deus é nossa força. Ele é nossa força. Ele enviou para Elias o pão, a botija de água, a palavra. Queridos, que Deus te abençoe. Não retroceda, não desanime. Deus é com você. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou seu coração, inscreve no canal, divulga essa mensagem nos seus contatos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu oro para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, possa te sustentar, te fortalecer em nome de Jesus.